Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o novo acordo proposto por Trump para explorar os recursos minerais ucranianos. Um acordo através do qual o presidente dos Estados Unidos pretende obter até 500 bilhões de dólares, mas sem oferecer nenhuma contrapartida de segurança para a Ucrânia. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Neste sábado, 22 de fevereiro, a Ucrânia recebeu uma nova versão do acordo proposto pelos Estados Unidos para a exploração dos seus recursos naturais. Mas há um detalhe importante. O documento não difere muito daquele que Kiev já havia rejeitado anteriormente por ser excessivamente oneroso. Na verdade, alguns dos termos ficaram ainda mais duros para Kiev. Se antes os Estados Unidos se apresentavam como um aliado estratégico de Kiev na guerra contra a agressão russa, agora a relação ganha um tom mais mercantilista e até mesmo agressivo. Com isso se refletindo na essência do novo acordo, que envolve a troca de uma possível continuidade do apoio financeiro americano em troca da cedência por parte da Ucrânia de metade da sua receita com a exploração de minerais, petróleo e gás, além dos ganhos com portos e infraestruturas. A ideia de utilizar os seus recursos naturais como moeda de troca foi originalmente levantada pelo presidente Volodymyr Zelensky, na esperança de garantir um compromisso mais sólido de Washington. Zelensky, conhecendo muito bem o perfil pragmático e negociador de Trump, partiu do princípio de que poderia atrair a continuidade do apoio militar e financeiro dos Estados Unidos através de um amplo acordo para a exploração dos recursos minerais ucranianos, avaliados, segundo algumas fontes, em mais de 11 trilhões de dólares, graças às vastas reservas de terras raras. Mas o problema é que, até agora, o acordo não oferece nada concreto em termos de segurança. Ao analisar o documento, um detalhe salta aos olhos. Enquanto a Ucrânia precisa assumir uma longa série de compromissos financeiros, os Estados Unidos não garantem nenhum tipo de suporte militar específico em troca. O texto menciona, vagamente, uma intenção de Washington continuar ajudando Kiev economicamente no longo prazo, mas não há promessas concretas de apoio militar, algo que Zelensky busca desesperadamente agora. E não para por aí. O novo acordo propõe a criação de um fundo gerido inteiramente pelos Estados Unidos, para onde todos os lucros da exploração mineral ucraniana seriam direcionados, inclusive os lucros oriundos de contratos com outros países que não os Estados Unidos. O objetivo, segundo Donald Trump, é chegar à impressionante marca de 500 bilhões de dólares, um valor muito acima da arrecadação anual da Ucrânia com seus recursos, que antes da guerra era de menos de 200 bilhões de dólares. O acordo é tão vago que deixa sem resposta uma pergunta crucial para a Ucrânia. Esse dinheiro seria uma compensação pelo apoio já prestado pelos Estados Unidos ou uma condição para a continuidade das atuais assistências financeiras e militares de Washington? O presidente Trump também insiste em informar valores de assistência americana muito superiores aos reais. Segundo Trump, os Estados Unidos enviaram mais de 300 bilhões de dólares para a Ucrânia. No entanto, o Congresso dos Estados Unidos, que é controlado pelo partido do presidente Trump, informou, por meio de canais oficiais, que o país alocou 174 bilhões de dólares, dos quais cerca de 100 bilhões foram efetivamente usados, com 80% desse valor nem sequer saindo dos Estados Unidos, sendo direcionado para a indústria militar americana para a produção dos itens enviados para a Ucrânia, gerando empregos americanos, impostos e fazendo girar a economia dos Estados Unidos.
deitando por terra outro grande elemento de propaganda russa, que envolve a repetição da informação falsa de que os Estados Unidos teriam enviado centenas de bilhões de dólares diretamente para a Ucrânia, algo que, como demonstrei aqui, nunca aconteceu. Nesse cenário, Kiev se vê cada vez mais encurralada. O presidente ucraniano já enfrentava uma forte pressão da administração Trump para entregar as suas riquezas naturais, como forma de retribuir a ajuda americana prestada até agora na guerra. Mas agora, essa pressão aumentou ainda mais, com Trump chegando mesmo a ameaçar a Ucrânia de forma velada, exigindo a assinatura do acordo ou, caso contrário, haverá problemas. De acordo com o novo esboço do acordo, se a Ucrânia conseguir recuperar territórios atualmente ocupados pela Rússia, 66% da receita obtida com recursos dessas áreas também teriam de ser destinados ao fundo gerido por Trump, o que inclui regiões altamente ricas em minerais como o Donbás, atualmente sob ocupação militar russa. Mas, como eu disse no início, Trump não esclarece, nos termos da versão atual do acordo, se os Estados Unidos continuarão oferecendo à Ucrânia os meios necessários para recuperar esses territórios, como armas e munições. Pelo lado positivo, a cláusula que submetia o contrato à jurisdição de um tribunal de Nova York foi removida nessa nova versão. Essa cláusula também preocupava Kiev, pois poderia enfraquecer a sua posição legal em caso de disputas futuras, com a sua remoção podendo ser uma tentativa dos Estados Unidos de tornar o acordo um pouco mais palatável para a Ucrânia. Mas, sem garantias reais de continuidade no apoio defensivo, o acordo continua sendo muito pouco atrativo para Kiev. As tensões entre Zelensky e Trump já vinham escalando, mas o novo acordo pode ter jogado gasolina nessa fogueira. Na última semana, Trump se referiu ao líder ucraniano de forma agressiva, chamando-o de ditador, e acusando a Ucrânia de ser a causadora da guerra contra a Rússia, uma afirmação completamente desconectada da realidade. Zelensky, por sua vez, não deixou barato e rebateu, dizendo que Trump estava preso em uma teia de desinformação russa. Um bate-boca público que pode ter piorado ainda mais as negociações, levando o governo americano a endurecer os termos do acordo. Com Trump ameaçando diretamente a Ucrânia, a mensagem parece ser bem clara. A paciência da nova administração americana está acabando e a Ucrânia pode enfrentar consequências caso continue resistindo aos termos impostos por Trump. A proposta americana para os recursos minerais da Ucrânia coloca o país em uma encruzilhada difícil. Por um lado, Kiev precisa desesperadamente de apoio financeiro para manter a sua defesa contra a Rússia e reconstruir a sua economia devastada pela guerra. Por outro lado, aceitar os termos atuais pode significar abrir mão de uma parte substancial da sua soberania econômica por um período indefinido. E tudo isso sem obter, em troca, nenhuma garantia de apoio militar, que é aquilo que a Ucrânia precisa desesperadamente agora. Trump aposta que a Ucrânia não terá outra escolha senão assinar. Mas será que Zelensky cederá às pressões ou tentará buscar um acordo mais equilibrado? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.